Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 14, o versículo de número 33. E eu convido os irmãos a lerem comigo esse texto. Leiamos. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. De novo. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Senhor Deus, fala conosco, Pai, através da Tua palavra, em o nome de Jesus. Amém. Todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Meus queridos irmãos, eu entendo que esse texto é de um impacto tão grande no nosso coração. Eu fico tão impactado com uma palavra dessa que vem diretamente à nossa alma, ao nosso coração. E eu confesso, irmãos, que é um assunto difícil. Falar sobre renúncia, falar sobre desprendimento, sobre desapego. Porque, de uma certa maneira, todos nós estamos arraigados às coisas desta vida. E quantos de nós estão acorrentados às coisas desta nossa existência? Portanto, falar de renúncia, de desprendimento é, sem dúvida nenhuma, um desafio muito grande. Não há dúvida, meus queridos irmãos, que há exemplos históricos e que são verdadeiras inspirações para nós de pessoas que souberam o que é renunciar. Sempre eu trago à baila a memória, aquele jovem de 25 anos de idade, que de maneira pública e diante do religioso da sua cidade, diante de seu próprio pai, ele renuncia a toda a sua herança. E inclusive as suas vestes, tirando a sua roupa e saindo nu da presença das pessoas, porque ele queria sua opção pelos pobres, e uma vida que fosse religiosa, que se pautasse por esta palavra, renúncia. E isso aconteceu em pleno século XIII, nós estamos falando de 1200 e pouco, que foi na cidade de Assis, um jovem chamado Francisco. Renúncia, renúncia. Há um escritor russo que eu gosto bastante também, que teve e passou por um momento de crise na sua vida, crise existencial, como nós muitas vezes passamos. Mas ele teve um grande despertamento espiritual ao ler o Evangelho do Senhor, especificamente o Sermão do Monte. E eu tive essa experiência de ler o Sermão do Monte, quando termina, você sente um impacto tão grande da palavra de Deus. Leon Tolstói, escritor russo, século XX, chegou a escrever uma obra cujo título é O Reino de Deus Dentro de Vós. Ele é um exemplo de alguém que soube o que é renunciar também. E uma das coisas que os escritores dizem sobre ele foi, em termos de renúncia, uma expressão que eles usam, a negação da vontade. Renúncia é a negação da vontade. Quantas vezes eu mencionei aqui um médico alemão, músico, escritor, um homem de uma habilidade extraordinária em termos acadêmicos, e que deixa a sua vida na Europa para construir um hospital na cidade de Lambarene, que fica na África, num país chamado Gabão. Esse país que hoje é extremamente pobre, imagine há 100 anos atrás ele chegando lá, e deixando toda a projeção social que ele tinha na Europa dos seus dias, eu estou falando de Albert Schweitzer, para construir um hospital, e que ele construiu e viveu até o fim da sua vida. São exemplos para mim de renúncia, e eu li isso há muitos anos atrás, como foi de um impacto tão grande,
Quando a gente pensa que está renunciando a alguma coisa pela causa de Cristo, nem chega aos pés desses grandes homens de Deus no passado. Se fosse abranger todos os exemplos, desde a Grécia Antiga, a começar de Diógenes, que vivia dentro de uma faltou a palavra, é só lembrar do Chaves, de um barril, está vendo como lembra? Diógenes vivia dentro de um barril cercado em completa pobreza, e ele teve meios de sair daquilo, mas ele renunciou. Passa pelo século I, tem Sêneca, conselheiro do imperador Nero, que doou metade da sua fortuna para a causa do próximo. E você começa a navegar na história, Francisco de Assis, século XIII, século XVII, Francisco de Sales, religioso, que soube também o que é renúncia. Século XVII, a comunidade Amish, que surge, uma comunidade religiosa que sabe o que é renunciar a tecnologias. Os Amishes, eles renunciam a todo tipo de tecnologia. Eu fico pensando que isso seria uma bênção nos nossos dias. Isso começou no século XVII, na Europa. E optando por um estilo de vida caracterizado pela simplicidade, os Quakers, que também surgiu no século XVII na Inglaterra, renunciando e optando por uma vida sem ostentação. Renúncia. Chegamos até os nossos dias com atores e atrizes norte-americanos que doaram metade ou grande parte da sua fortuna para as causas humanitárias e filantrópicas. Renúncia. Aí eu leio um texto como esse que diz que todo aquele que não renunciar não pode ser meu discípulo. É de um impacto tão grande. Eu fico pensando comigo, meu Deus. E a renúncia não é uma renúncia que você faz uma vez na vida. É a renúncia nossa de cada dia, meus queridos irmãos. E é sobre essa temática que nós queremos refletir nesta noite. A gente olha para esse texto de Lucas, capítulo de número 14, né? E ele vai tratar sobre a renúncia, ele está falando sobre a caminhada com ele, e que muitas vezes é caracterizado pela abnegação, pelo desprendimento, que é caracterizado pelo compromisso, tanto é que os versículos anteriores, aqui 25, 26, 27, 28, ele vai dar o exemplo de como é necessário um compromisso na caminhada com Jesus. Quem é que levanta no dia seguinte e fala assim, hoje eu vou construir uma casa, sem primeiro ter consultado um engenheiro, um projetista, arregimentado a questão financeira, ainda que ele vá fazendo por partes, mas há um planejamento. Jesus diz no contexto, qual é o rei que levanta e vai dizer, hoje nós vamos fazer uma guerra? E não é assim. O rei planeja. Não tem como, numa guerra, agora a gente para no meio. O que aconteceu, aconteceu, e a gente continua daqui para frente. Não é assim que funciona. Existe toda uma compreensão, uma consciência, um compromisso. E Jesus está dizendo isso porque havia uma multidão acompanhando ele. Mas muita gente indo pelo embalo, pelo modismo, pelo entusiasmo do momento. E Jesus está dizendo, não é isso que significa seguir a mim. Seguir a mim envolve compromisso e, acima de tudo, renúncia. E renunciar, pelo texto original, é colocar do lado, é deixar de lado. E que tem várias maneiras de ser usado esse verbo. Um deles é quando Jesus despede as multidões. Diz o texto que, tendo Jesus despedido as multidões, foi para o monte orar. É esse verbo aqui, que tem a ideia, sabe de quê? De ruptura, de cisão. E outro significado é renúncia, ou seja, o que é renúncia? Como diz aqui o texto, versículo 33, todo aquele que dentre vós não renuncia, traz a ideia do quê? De ruptura também, de cisão, que é preciso pôr de lado muitas coisas, que é preciso deixar para trás outras. Então, meus queridos irmãos, eu queria pensar com vocês sobre essa palavra, todo aquele que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. Que palavra que atinge o nosso coração, a todos nós. Porque não está falando só com aquele ou aquele outro, está falando com todos nós.
E o desafio para nós é que não é uma vez só na vida que você renuncia. Isso é uma prática constante. Pois bem, olhando para esse texto, algumas coisas eu queria compartilhar com os irmãos. Primeiro, que renunciar significa deixar tudo o que impede a comunhão com Deus. Isso é renúncia. Quando você olha para o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, no capítulo aqui, 14, mas para todo o seu contexto, você vai perceber que renunciar é deixar tudo que impede a comunhão. Tudo que atrapalha a minha comunhão com o Senhor tem que ser deixado, tem que ser rompido, tem que haver uma ruptura. Calvino, 500 anos atrás, escrevendo esse texto, ele fala assim, não significa jogar todos os seus bens no meio do mar, divorciar-se da esposa e abandonar os seus filhos. Não é isso que significa renúncia. Todo aquele que não renunciar tudo quanto tem não pode ser o meu discípulo. O que o texto está dizendo, e Calvino corrobora com esse pensamento? Ele vai dizer assim, a questão é o que ocupa o coração, o primeiro lugar no nosso coração. E aquilo que ocupa o primeiro lugar no coração, se não for Cristo, então realmente ele não é o primeiro lugar. Então precisa ser, tem que haver renúncia. Quando Jesus fala no Sermão do Monte, onde está o teu tesouro, está o teu coração, via de regra, a gente pensa tesouro sempre como valor monetário. Mas tem tanta coisa que ocupa o coração da gente que se torna um tesouro, que não necessariamente o dinheiro. E quando aquilo que a gente acha que é o tesouro da nossa vida, que não é Cristo, é isso que ele está falando, olha, todo aquele que não renuncia tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. Essa palavra vem como uma flecha na nossa alma, porque diz respeito a nós, a nossa vida, ao nosso contexto. Quando Jesus diz ao jovem rico, vende tudo que tem, dá aos pobres, né? Reino de Deus não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com pobreza, não tem nada a ver com nada, mas tem a ver com renúncia. O que Jesus olhou naquele jovem, que o coração dele estava posto no tesouro. Por isso que Jesus diz o que ele disse. Agora, o que impede a nossa caminhada com Jesus, a nossa comunhão? Muitas vezes, amizade. Amizade. E o mais interessante, meus irmãos, que às vezes, ao invés de a gente atrair os nossos amigos para a igreja, são os amigos que atraem para fora da igreja. A Bíblia não está dizendo que a gente não tem que ter amigo, amizades, que a gente não tem que ter um laço, mas se isso não é bênção na sua vida, tem que ser repensado. Todo aquele que não renuncia tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. Olha o peso desta palavra, a seriedade que não pode ser recebido com leviandade. Se o vício, ele ocupa o primeiro lugar no seu coração, tem que ser revisto, tem que procurar ajuda, tem que lutar contra isso. Porque se o vício torna o seu tesouro do seu coração, Cristo está abaixo, isso é idolatria. Tem que lutar com todo o vício que existe dentro de nós, para que Cristo seja honrado e glorificado como o primeiro na nossa vida. Quando o trabalho, a gente só vive para o trabalho, não tem um momento de nos reunirmos para adorar e bendizer a Deus. Isso tem que ser repensado. Temos que pedir a orientação de Deus, tem que pedir para Deus arrumar um serviço, temos que orar, pedir a orientação do Senhor, porque se todo aquele que não renuncia tudo quanto tem, pode ser o meu discípulo. Na caminhada pastoral até hoje, meus irmãos, eu tive o prazer e o privilégio de ver tanta gente que souberam o que era renunciar, e que a minha vida fica desse tamanho perto dessa gente. Homens de Deus, que quando foi convertido pelo poder do Espírito Santo, compreenderam com tanta força o que significa a graça do Senhor, o perdão de Deus, a obra redentora,
que eles inclusive mudaram não só de vida, mas até de trabalho. Não é que eles faziam coisa errada, mas eles entenderam que aquilo no que eles trabalhavam não glorificaram a Deus, pois eles deixaram. E olha que se reinventar na vida não é uma coisa simples. Mas eu vi homens e mulheres de Deus renunciando pela causa de Cristo. Porque todo aquele que não renuncia tudo quanto tem não pode ser o meu discípulo. Isso é coisa muito séria, meus irmãos, muito séria. Falamos de Francisco de Sales, que foi um religioso do século XVII na França. Ele diz o seguinte, que nós temos que viver nessa terra como se a nossa alma já estivesse no céu e o nosso corpo na sepultura. Seja morto para algumas coisas desta vida. Isso não significa que a gente não vá a teatro, que a gente não tenha bons amigos, que a gente não viaje, não significa essa ruptura. Mas uma ruptura de tudo aquilo que não glorifica a Deus. É preciso renunciar. E eu sei que no fundo há uma preocupação muito grande, mas o que será da minha vida? O que eu vou fazer? Como será? Eu fico pensando quando Jesus chamou os primeiros discípulos, eles eram pescadores. E diz o texto que eles deixaram então as redes. Eu pergunto para os irmãos, eles morreram de fome? Eles não morreram de fome. Se você pegar o capítulo 22 do Evangelho de Lucas, quando num certo momento do ministério do Senhor Jesus, ele disse aos discípulos, eu quero que vocês vão, ide, evangelizar sobre o reino dos céus, mas não leve isso aqui, não leve comida, não leve dinheiro, não leve absolutamente nada, vão. E no capítulo 22 tem um versículo que diz assim, quando eu vos mandei que não levasse nada, e é Jesus falando, por acaso faltou alguma coisa? Olha o peso dessa palavra, meus irmãos. Jesus olhando para você e falando assim, por acaso faltou alguma coisa para você? Porque não falta. Até aqui tem Deus dado o pão de cada dia a todos nós. Tem nos sustentado com a sua graça, com a sua bondade, com a sua misericórdia. Eu acho belíssima a expressão do Salmo 40, no final, que diz assim, eu sou pobre e necessitado. Dá a impressão que está falando desse jeito, né? Meio macumbúzio, né? Meio surumbático, assim, meio... Eu sou pobre e necessitado. Dá a impressão. Salmo 40. E ele diz assim, porém o Senhor cuida de mim. Olha como termina, Salmo 40. Começa, esperei confiantemente pelo Senhor, o Senhor se inclinou para mim. Começa no gás. Ele termina assim, eu sou pobre, necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Olha, experiência, né, do que é viver a graça, providência de Deus na nossa vida. Mas alguém pode dizer assim, porque o texto diz, todo aquele que não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então veja só, renúncia é deixar tudo aquilo que impede a nossa comunhão com Deus. E aí vem uma coisa que pega também em nós, chama-se família. Família. Pastor, queria tanto ser membro da sua igreja, mas a minha família não vai deixar. Ah, é? Por tudo que Cristo fez por nós? Então, a sua família, ela é importante, mas você está colocando em primeiro lugar. Esse é uma situação complexa. Se vocês olharem aí o versículo, se estiverem com as Bíblias abertas, as Bíblias, em Lucas 14, eu quero ler uma coisa interessante com os irmãos aqui, e por que não dizer até assustadora, mas eu vou mostrar para os irmãos. Aliás, podem ler comigo, tá bom? Vamos começar aqui no 14, 25, Evangelho segundo Lucas, capítulo 14, versículo 25. Vamos lá? Grandes multidões o acompanhavam,
E ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, a mãe e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Vamos parar um pouquinho aqui. Não estou falando de renúncia. Se alguém, todo aquele que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo, olha como Jesus começou a falar com aquela multidão. Se você não aborrecer, tem marido que serve para ser um bom discípulo de Jesus, porque aborrece tanta mulher. Não é isso que o texto está falando. Se não aborrecer pai e mãe, tem filho que aborrece, mas de tristeza. Não é isso. E quando se lê no texto original, aí pasme, aí você cai da cadeira. Porque em grego diz assim, se você não odiar. Pode pegar qualquer dicionário, pode olhar aí no Google se quiser, só um pouquinho. É isso que está lá. E você toma um choque quando você lê uma coisa dessa, porque do Sermão do Monte até Apocalipse capítulo 18, é assim que se interpreta essa palavra, odiar, o verbo odiar. Mas aí você pensa se alguma coisa está errada. Porque Jesus que manda amar a teus inimigos, está dizendo para odiar pai, mãe, irmão. O que significa isso? E na verdade, meus irmãos, é o verbo odiar mesmo. Mas ele culturalmente ele tem o significado de amar menos. Tanto é que na Bíblia de vocês vai ter uma nota de rodapé e dizendo assim, que onde está odiar, significa aí amar menos. Talvez não seja assim com relação ao verbo odiar na nossa cultura, mas na cultura hebraica sim. Se você pega lá em Gênesis 29, quando fala de Jacó, né, Raquel e Lia, diz o texto que Lia era desprezada. O texto original diz que Lia era odiada. Mas não é que ele queria matar essa mulher. É que ele amava Raquel e amava menos Lia. O sentido cultural da palavra é isso. E o que Jesus está mostrando é o seguinte: se você ama mais o seu pai, mais a sua mãe, mais os seus irmãos, mais as coisas da sua vida, você não serve para ser meu discípulo. Então, o verbo, embora seja odiar, mas ele tem um sentido cultural diferente da nossa cultura, que significa amar menos. E isso não é coisa que a gente inventa, isso são os dicionaristas, os exegetas, os lexicógrafos, os gramáticos. Eles estudaram anos e anos a palavra do Senhor. Jesus nunca foi acusado de ter ensinado a quebrar o 5º mandamento que diz honrar pai e mãe, nunca. E ele não está quebrando o 5º mandamento, apenas que tem esse sentido. E qual é o sentido? De que nada pode ocupar o meu coração, nada pode atrapalhar a minha comunhão com o Senhor. E se isso tem atrapalhado a nossa comunhão com o Senhor, ele diz que todo aquele que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então, renúncia é deixar aquilo que atrapalha a nossa comunhão. Agora eu vou dar alguns exemplos de como existe uma certa elasticidade no vocabulário, não só na cultura, no caso grega e hebraica, né? Mas também na língua portuguesa. Né? Quando eu falo assim, eu amo ir à igreja, ou melhor, quando alguém diz assim, eu amo ir à igreja, mas eu odeio ir no supermercado, não significa que ela tem pesadelos durante a noite porque ela tem que ir no supermercado no dia seguinte. Não significa que se ela vir um irmão sair do supermercado, ela vai querer bater naquele irmão. Isso já seria um caso patológico, psiquiátrico. Não é esse o sentido. Quando alguém diz, eu amo ir à igreja e odeio ir no supermercado, ela está dizendo que ela ama muito mais a igreja e ama menos fazer compra no supermercado. Né? Quando uma pessoa diz, faz 1000 anos que eu não vejo fulano de tal. Quantos anos tem essa pessoa? Se faz 1000 anos, é claro que é uma hipérbole, é hiperbólico uma linguagem dessa, porque existe uma flexibilidade, uma certa elasticidade em todos os idiomas.
Mas eu queria dar como exemplo mesmo de flexibilidade da palavra, dessa elasticidade, o povo mineiro. Povo mineiro, sim, né? E eu vou dar um exemplo. Pessoal que nasce em Minas Gerais. Porque o mineiro, quando está com fome, ele diz que ele tem que comer um trem. E imaginar que um trem, uma locomotiva, vai adentrar a sua boca, seria de uma sandice muito grande, pensar dessa maneira. Então, quando Jesus diz aqui, odiar, que significa amar menos, ele está dizendo o seguinte: se você amar mais qualquer coisa dessa vida, você não pode ser meu discípulo. E isso é muito sério, meus irmãos. Porque nós podemos escorregar nisso. E coisas vão entrando, que vai ocupando o primeiro lugar, e a gente não percebe que falta algumas coisas ainda para renunciarmos na nossa vida. E eu digo isso, cada um olhando no próprio espelho. No espelho da palavra de Deus. Eu diria um pouquinho mais nesse sentido também, que renunciar, é claro, que é deixar tudo que atrapalha a minha comunhão com Deus, mas eu posso pensar também que renunciar é deixar tudo por um bem maior. Quando o camarada acha que ele está renunciando tudo pela causa de Cristo, ele está fazendo uma grande obra. Olha que coisa, eu renunciei tudo, né, pela causa de Cristo. Veja o que Cristo renunciou para ser o teu Redentor. Existe na teologia, meus irmãos, a doutrina da encarnação de Cristo. Uma das mais complexas e difíceis de entender, se não pela fé. Como pode Jesus, tendo natureza divina, receber uma natureza que ele não tinha, que é a natureza humana, e se unir perfeitamente a natureza humana e a natureza divina, e uma vez que se uniu, uniu para toda a eternidade. Sempre veremos o Deus homem na pessoa de Cristo Jesus. Por causa de quem? Por sua causa, por minha causa. O texto diz que para que ele assumisse uma natureza humana e fosse o nosso Redentor, e morresse pelos nossos pecados naquela cruz, ele teve que assumir uma natureza humana, como se pecador fosse. Como é que você compreende uma doutrina tão... O Paulo usa uma expressão que diz que ele se esvaziou. Explica para mim isso aí. Como é que se esvazia da sua glória? A proporção disso é incomensurável, e páginas dos teólogos escrevem sobre o mistério da encarnação de Cristo. Extraordinário. Então, o mérito de quem renuncia a tudo que atrapalha a sua comunhão não é nosso. O mérito é de Cristo, que renunciou, que se esvaziou para ser o nosso Redentor. Então, renunciar, e a palavra de Deus diz que todo aquele que não renunciar a tudo quanto tem não pode ser meu discípulo, né? É que não é só renunciar aquilo que atrapalha a minha comunhão com Deus, mas é renunciar tudo por um bem maior, que é a riqueza da salvação, da graça de Cristo. Quando você tem noção desta riqueza, a nossa riqueza aqui é palha, não é nada. Tudo que a gente reputa como importante, realmente não tem importância nenhuma. Agora, quando você diz para uma pessoa que ela tem que renunciar, o que ela vai dizer? O que eu? Renunciar? Eu quero mais é curtir a vida. Como disse Horácio, escritor latino, né? Carpe diem, aproveite o dia, aproveite a vida, eu quero mais é curtir a vida. E isso é uma bobagem tão grande. Basta ler Salomão, escrevendo Eclesiastes, que curtiu a vida do começo ao fim, e como ele termina dizendo, olha, no final, eu vi que bati um vazio tão grande, porque a palavra lá é vazio mesmo, em hebraico. Vaidade é vácuo, é vazio. Você curte a vida, né? A pessoa, né, quer esbanjar com todos os seus prazeres, no dia seguinte ele levanta com um vazio dentro da alma, um vazio muito grande, porque esse vazio só pode ser preenchido por Deus. Quanto mais você coloca a coisa nesse vazio, não vai adiantar, vai continuar o vazio, né? E Salomão falou isso para a gente.
E Jesus disse, o que adianta ganhar tudo, ganhar todas as coisas, vai perder a alma? Não vale a pena. E aí eu digo para os irmãos o seguinte, já pensou? Você chegando diante do trono de Deus, botando a mão na cabeça e dizendo, meu Deus, o que é que eu fiz com a minha vida? Não vale a pena, meus irmãos. Renúncia é a melhor coisa. Porque renunciar é deixar algo por um bem muito maior. Muito maior. Quando alguém diz, mas eu tenho prestígio, eu tenho status, o que dirão os meus amigos, o que dirá a minha empresa, o que dirá minha família? É muito grande tudo isso para eu renunciar. Pois bem, então eu vou dar um exemplo. O escritor da carta aos Hebreus, quando vai falar de Moisés, ele disse, Moisés se recusou a ser chamado filho da filha do faraó. E vou dizer para os irmãos o que Moisés renunciou. Ele renunciou o status da pessoa mais importante dentro da sociedade egípcia. Ele renunciou o título de nobreza, filho da filha do faraó. Ele renunciou à posição mais desejada e destacada. Ele renunciou visibilidade, ele renunciou poder, ele renunciou ostentação, ele renunciou prazeres. E o escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 26, e isso é maravilhoso. Abram suas Bíblias. Hebreus, capítulo 11. E aí vocês vão ver o que está escrito aqui, que é extraordinário o que está escrito aqui. Todos acharam? Hebreus capítulo 11, versículo 26. Agora, olha, meus irmãos, o que está escrito no texto sagrado, no texto canônico de 2000 anos atrás. Hebreus 11, 26. Leiamos. Está falando de Moisés, tá? Leiamos. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Então vamos esmiuçar e colocar em letras mais palatáveis o que está dizendo aqui. Porquanto considerou o opróbrio, palavra difícil essa, né? Podia ser mais fácil, né? Considerou o sofrimento de Cristo, a vergonha que Cristo passou. Eu traduziria isso aqui, sabe como? Considerou a humilhação de Cristo por maiores riquezas de todos os tesouros do Egito, ainda que todas as pirâmides do Egito estivessem apinhadas de ouro. Ele está dizendo que o sofrimento de Cristo, a humilhação de Cristo, a obra de Cristo é maior que todas as riquezas do Egito inteiro, todinho. Todo aquele que não renunciar a tudo quanto tem, pode ser meu discípulo. E aqui está o exemplo. Renunciar é deixar tudo por um bem maior. Quando Moisés viu a riqueza de Cristo, da salvação, do perdão, da graça, nem que todas as pirâmides do Egito fossem completas de ouro por dentro e por fora, jamais seria uma riqueza maior do que a riqueza de Cristo Jesus. E nós caminhando, meus irmãos, um pouquinho mais para o final, Jesus em Marcos capítulo 10, ele diz assim que ninguém que tenha deixado pai, mãe, casas, irmãos, irmãs, não tenha 100 vezes mais nesta terra e no futuro a vida eterna. Quantas casas vocês têm aí? Uma pelo menos? Está faltando 99 então, né? Não é isso o texto. O texto está dizendo o seguinte, que quando você renuncia, a sua bênção nesta vida, que começa aqui, é 100 vezes melhor. Quando você renuncia para abraçar a vida de Cristo, a comunhão com o Senhor. 100 vezes melhor. E no final, a vida eterna.
Então, meus queridos irmãos, renúncia. Essa palavra que vem para você, para mim nesta noite, porque a gente tem constantemente se olhar no espelho e renunciar, e renunciar, e renunciar. Não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil. Tem até uma historinha que diz assim, que o índio chega no reino dos céus, e alguém fala assim, olha, mas um índio, aqui, né? E o índio então diz, pois é, eu renunciei a tudo que tinha, mas para o homem branco isso é realmente muito mais difícil. E é. Porque todos nós somos apegados a alguma coisa. Todos. E se isso atrapalha a nossa comunhão com Deus, é pecado, meus irmãos, e não tem que pintar com tintas coloridas uma coisa que a palavra de Deus nos diz. Que Deus nos ajude a termos uma vida de renúncia constante, para sempre, para a glória de Deus sempre, né? Para a glória de Deus. Amém?